Você tá me ouvindo? Boa tarde. Gostou? Comprei lá na Socorro, no cantinho de Iemanjá. Também gostei bem dele, achei ele bem bonito. Oi, Roberta. Olá, Alexandre. Tô esperando só o Pai Luz falar. Começa logo. Oi, Ajoiei, Odete. Surefumi. Verdade. Pois bem, hoje eu vou falar sobre dois Odus, que para mim são os dois Odus, né, dos 16 aí, os dois mais superestimados pelo povo das religiões de matriz africana, porque eles são colocados muito dentro de uma caixinha, né, tanto Oxê quanto Obará. Né, criou-se em torno desses dois Odus, que um é o brilho, onde Oxum fala, e o outro é a riqueza, ponto. Esses dois Odus, eles apresentam apenas essas características. É o Odu de Oxum e é o Odu da riqueza. Né? E não é bem isso. Como eu disse lá no primeiro vídeo, né? Dando uma explanação sobre o Odu, que quer dizer destino. Qualquer coisa, se você não viu, vá lá assistir, tá aí na página. Todo o Odu, ele tem os seus dois lados, o positivo e o negativo. Onan Ire, que é o positivo, Onan Oxobô, que é o negativo. Né? Então seria muito fácil colocar Oxê, o Odu Oxê, apenas nesse patamar. Oxê é o brilho, ponto. Não. Né? Eu sempre digo para as pessoas, quando procuram para jogar e tal, para consultar, eu sempre digo que Oxê, quando está positivo, ele já vem trazendo um recado muito claro, que é seque suas lágrimas, tudo vai dar certo, tudo vai correr bem. Já de forma negativa, ele vem trazendo um recado mais claro ainda, que é o choro sem fim. Se a pessoa não agir, se a pessoa não fizer ebó, não fizer o que Ifá determina, né, a pessoa vai continuar nos lamentos, vai continuar a chorar as suas tristezas, suas mazelas da vida. Então o do Oxê, né, ele não é só o brilho. Para surpresa de muitos, e às vezes até ingenuidade da nossa parte, eu já passei por isso. Pai Paulo de Oiar, Olorun Cossipuré, que Deus o tenha,
que foi um dos homens com um dos melhores jogos de búzio dos anos 90 no Distrito Federal, que atendia políticos, celebridades. Uma vez conversando com ele sobre o Odu e tal, e aí surgiu o assunto Oxê, e eu disse, o brilho. Ele riu e falou assim, no dia que você tiver a curiosidade de pesquisar sobre a palavra Oxê, você vai entender a grandiosidade desse Odu. Porque a palavra Oxê, né, depois eu fui pesquisar para saber o que Oxê, a palavra em si, queria dizer. Oxê significa separar, né? A palavra separar, ela pode ser entendida em a separação de amizade, de casamento, de negócios. Oxê, ele separa. E aí vem uma grande curiosidade. Oxê é o mesmo que Xangô carrega. Né? O Oxê, o machado da justiça, que realmente separa a justiça e a injustiça, é o que faz aí essa separação, né, de uma situação que vem ocasionar alguma coisa na vida da pessoa. Então Xangô, ele carrega o Oxê. E o Oxê de Xangô, o nome da machada de Xangô, ele vem justamente do Odu, por fazer alusão a separação. Oxê é aquele que separa a tristeza da alegria, separa a vida da morte. Oxê, ele tem todo esse poder sobre ele. Oxê não é apenas o brilho, não é apenas o Odu de Oxum, até porque outros orixás respondem também no Odu Oxê. O caso de Xangô, justamente pela sua ferramenta da justiça, né, quando a pessoa está com problema na justiça e tal, não é só o Obará que vai responder, não é só o Egila Sheborá. Oxê também responde em casos de justiça, justamente porque o orixá da justiça também responde nele, devido à sua machada, né, devido ao seu machado, ao Oxê. Odu Oxê, ele é responsável por tudo aquilo que se move, tudo que tem movimento. Por isso a ligação tão estreita com Oxum, porque as águas de Oxum, elas estão em constante movimento. Aí vem essa coisa de Oxum responder tanto no Oxê, porque Oxê é um movimento constante. Assim como o Ocarã, o Odu Oxê, ele também é responsável por movimento, movimentar, a vida movimentar. É por isso que quando um cliente chega, procura, a minha vida está estagnada. Geralmente Oxê vai responder para que alguma coisa seja feita, para que Oxê traga movimento à vida da pessoa, para que Oxê traga a liberação dessa situação, dessa coisa de estar parada. Né? A água parada, ela geralmente não produz muita coisa. A água que traz vida, que faz frutificar, é a água em movimento. E Oxê, ele é responsável por isso, trazer movimento à vida das pessoas. Oxê, ele é o quinto a responder no jogo de búzio e é o 15º filho de Ofumegi, é o filho caçula de Ofumegi. Acontece uma situação muito interessante em Oxê. Geralmente as pessoas de Candomblé, elas querem transformar em tabu, em Ewó, alguns assuntos, né? Mas tudo que se passa no cotidiano atualmente vem de Odu, vem de destino, vem de orixá, vem de energia. Então o Odu Oxê, que é um Odu masculino, né, cria-se essa ilusão justamente por essa junção de Oxum com Oxê, que Oxê seria um Odu feminino. Não, o Odu Oxê é masculino. E Oxê cometeu incesto com sua mãe. Sim, o incesto nasce em Oxê. Debaixo de uma árvore, Oxê cometeu incesto com sua mãe. E daí veio a divisão. Oxê, ele começou a ser deixado de lado pelos seus irmãos. A divisão acontece justamente aí. Oxê é tido como pessoa não grata pelos seus irmãos Odus, justamente pelo incesto cometido com sua mãe Ofumegi. Oxê ligado, como eu disse, à machada de Xangô, né? Xangô que traz a justiça. Nesse caso, Xangô fez justiça também, né? Trazendo alguns ewós, alguns tabus para o Odu Oxê. Um deles é o Jin. Por incrível que pareça, o Jin, principalmente no culto de Ifá, ele é muito usado, mas para as pessoas que têm Oxê,
no seu caminho, pessoas que são filhas desse Odu. O gin é um euó, a pessoa não deve nem tomar, nem usar, justamente porque Oxê estava embriagado de gin quando cometeu incesto com sua mãe. Então as pessoas têm que se manter longe do gin, para que não metam os pés pelas mãos, cometam erros e tenham que pagar por esses erros, porque, lembrando mais uma vez, Xangô reside também, o orixá da justiça, reside em Oxê, e ele não deixa. A justiça de Xangô, ela é absoluta. Eu sempre brinco quando alguém procura, estou com essa causa na justiça, eu brinco, você tem certeza que a justiça está do seu lado? Todo mundo fala sim, né? O ser humano tem essa coisa de não aceitar que pode errar. Eu sempre brinco, não vamos mexer com Xangô, não, porque Xangô é a justiça absoluta. A machada de Xangô, ela tem 2 gumes, do jeito que ela bate, ela pode voltar. Né? As pessoas querem comprar Xangô, e Xangô não é um orixá que se vende. A justiça de Xangô, ela não pode ser comprada por ninguém. Então o Oxê, ele fala muito sobre isso, sobre agir de maneira correta, para que você tenha o brilho na vida, mas você deve prestar atenção também nos seus erros, nas suas atitudes, tentar melhorar. Né? Eu sempre brinco que as pessoas não conseguem mudar, mas todo mundo consegue melhorar. Que as pessoas melhorem, para que a justiça de Xangô, o Oxê de Xangô, ele não faça valer na sua vida da maneira como você não quer. Todo mundo quer a justiça para si, mas a justiça de Xangô, ela é realmente cega. Ela vai fazer o que deve ser feito. Né? Um outro orixá que responde muito em Oxê, apesar que tem essa coisa, né, de, como eu disse, essa ligação direta. Quando se fala, se você chegar numa casa de santo e perguntar assim, me digam a primeira palavra quando eu digo Oxê, todo mundo vai falar Oxum, brilho, né? Vai estar bem por aí. Um outro Exu que responde muito e tem um fundamento muito grande em Oxê é Exu, justamente por Oxeturá, um dos Omô, um dos filhos de Oxê, é Oxeturá. E Exu, ele responde muito no caminho de Oxê, justamente devido a Oxeturá. De Oxeturá, Exu ganha o título de Babá Elebó, o que é responsável por transportar as oferendas, né, do Aie para o Orum. É de Oxeturá que Exu ganha o direito e o dever de levar os nossos pedidos, as nossas oferendas, até os orixás. Então Exu também responde muito aí em Oxê. Oxum, como eu disse, né? Ela tem essa coisa da água, do movimento, da vida, mas também Oxum, ela tem essa coisa da vaidade. Oxê, por muitos, é chamado de pai da vaidade. E Oxum, a senhora da vaidade, senhora da fertilidade, ela responde aí justamente por isso. Né? Agê Salugá é um orixá pouco conhecido pelos jovens místicos, né? Eu sempre brinco, o jovem místico não conhece Agê. Né? O orixá da riqueza. Quando se diz riqueza, como ser humano a gente tem essa coisa do automático. Né? Automaticamente a gente liga a fortuna, a dinheiro. Ela é o orixá da riqueza num todo. É riqueza de saúde, de amigo, de amor. Ela é riqueza em todos os aspectos. Essa orixá, ela também responde e é muito responsável por Oxê. Né? Diz a lenda que foi passado para ela um ebó, que ela fizesse um ebó. Que aí até uma explicação, muitas vezes o sacerdote não sabe explicar por que ebó vai tantos grãos, vão tantas coisas que a gente costuma comer, né? Ela procurou um babalaô, que por acaso o babalaô na época era o galo de crista vermelha, e ele disse a ela que fizesse um ebó com tudo que a boca comesse, tudo que fosse possível de comer, que ela fizesse um ebó. Né? Ela andava muito triste, porque ninguém naquela época procurava, ninguém dava o devido valor. Todo mundo que chegava até ela queria apenas ouro, mas ela tinha muito mais a oferecer. E aí ela fez, conforme foi dito, né, pelo babalaô, ela fez o ebó. E a partir daquele dia as pessoas começaram a enxergar em Agê não apenas o ouro, não apenas o dinheiro, mas também começaram a enxergar nela a saúde, a paz, a alegria, as amizades, tudo que ela podia proporcionar ao ser humano.
E depois disso, ela começou a ser muito cultuada pelas pessoas. Porque as pessoas queriam ser ricas, ter dinheiro, ter condições, mas as pessoas também queriam ser felizes, as pessoas queriam estar em bem-estar constante. E a Agé, esse orixá, que também responde em Oxê, que também vem por esse caminho, ela traz aí isso pra gente. Então, assim, além de ter deixado para o ser humano o ebó, né? Para quem não sabe o que é o ebó, é uma limpeza, a pessoa fazer uma limpeza, a pessoa equilibrar a sua energia, né? Ela deixou esse ensinamento porque funcionou para ela. Ela também passou a ser conhecida como a senhora do bem-estar, da riqueza como um todo, né? A Agé, esse lugar, essa orixá é muito cultuada por quem é de candomblé, né? Quem não é, quem é só curioso e tal, de repente nem a conheça, mas ela passou a ser cultuada e até mesmo perseguida, né? Esse é o termo para melhor dizer assim. A Agé passou a ser perseguida pela humanidade, todo mundo queria a riqueza, todo mundo queria o bem-estar, e tudo isso foi pela obediência e porque ela fez o ebó, que foi indicado para ela pelo Babalaú. Os filhos de Oxê, eles são extremamente impulsivos. É aquela pessoa do... vamos fazer aqui, depois tiver que acertar alguma coisa, ok, vamos acertar. São pessoas que não pensam bem antes de agir, não pensam bem antes de falar, são conhecidos por palavras rudes. Tudo aquilo que todo mundo pensa e não tem coragem de dizer, uma pessoa regida por Oxê, ela não tem o mínimo problema de chegar para alguém e falar: nossa, você tá com bafo, você tá com CC. Essas coisas do dia a dia que muitas vezes a gente, né, deixa passar, alguém de Oxê não deixa passar, ele vai em cima, ele não tem problema nenhum em parecer até rude. Apesar de serem pessoas diplomáticas, eles têm esse problema em não medir as palavras, não medir nem as palavras, nem as consequências dos atos ou das suas palavras. Eles vão lá, eles falam mesmo, eles, assim, chega e eu sempre digo que é como se fosse uma represa estourando. Eles chegam, falam, né, muitas vezes arrebentam com tudo em volta e é esse o meu jeitinho de ser. Né? E apesar de serem assim, são pessoas muito maleáveis e, consequentemente, mudam de opinião muito, muito rápido. É aquela pessoa que hoje você encontra, não, decidi que o vermelho é a cor mais bonita, é a cor assim que todo mundo devia usar. No outro dia você encontra, a pessoa está de amarelo, e o vermelho? Não, eu experimentei o amarelo aqui e achei que fica muito melhor em mim. No outro dia ela está de verde. Eu estou dando um exemplo de cores, mas eu estou dizendo de opinião. As pessoas regidas por Oxê, elas mudam de opinião de uma maneira muito rápido. Elas são inconstantes na sua opinião. Elas hoje pensam o sim, daqui a pouco elas estão no não, depois elas estão no talvez, e elas são felizes assim. São pessoas que não temem o julgamento alheio, porque eles estão nessa constante busca pela felicidade. Então, para eles, o que você pensar do que eles dizem, o que você pensar do que eles acham, de como eles agem, não importa. Eles estão nessa constante busca da felicidade, e se a felicidade hoje é A e amanhã a felicidade é B, hoje eles estão seguindo A, amanhã eles estão seguindo B, mas eles querem de todas as maneiras ser felizes. São pessoas que têm uma facilidade em vencer os obstáculos do dia a dia. Essa coisa da água. Ninguém represa a água, né? Uma vez eu disse isso para um rapaz, ele falou: mas o pessoal faz barragem. E quantos casos de barragem que simplesmente explodem do nada, né? A água, mesmo quando ela vê o obstáculo, ela consegue ultrapassar aquilo ali e vai chegar ao seu destino. Assim são as pessoas de Oxê, elas têm essa força, é uma força da natureza. Eu sempre brinco, eu tenho uma filha de santo, né, que é uma amiga que me segue e tal. Eu sempre brinco para ela, eu falo: você é essa força da natureza. Ninguém consegue segurar. Seja pai, seja mãe, seja marido, ninguém consegue segurar as pessoas regidas por Oxê. Elas são essa grande força mesmo, elas têm essa coisa do impulsionar, do seguir, do correr adiante. São pessoas muito fortes, né? Apesar dessa coisa de mudar de opinião, elas têm essa coisa, essa visão. Elas procuram sempre o alvo.
O alvo das pessoas regidas por Oxê é ser feliz. Né? De repente você está falando aí, mas de todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano, sim, mas você procura felicidade, né, centrada no estudo, no trabalho. As pessoas regidas por Oxê, elas querem a felicidade, muitas vezes elas não têm o objetivo, mas elas anseiam por ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu não sei para onde é, mas eu vou aqui, ó, vou seguir a felicidade. E por isso essa inconstância, nessa coisa de mudar de opinião, porque eles não têm um alvo pré-determinado, mas têm essa ânsia em ser feliz. Então as pessoas de Oxê trazem aí essa coisa do brilho, também o brilho que tanto é dito de Oxê, né? Se você chegar, eu sempre brinco, que se você entra numa sala, tem 10 pessoas e sua visão vira apenas para uma, né? Você consegue focar apenas em uma pessoa, essa pessoa certamente ela é regida por Oxê. Pode ser a pessoa mais humilde, a pessoa desprovida de beleza, ela tem esse brilho com ela. São aquelas pessoas que onde chegam as pessoas costumam olhar. De repente não está com a melhor roupa, tem pessoas com vestimentas melhores, tem pessoas com posturas melhores, mas é aquela pessoa que tem algo que chama a atenção. É o brilho de Oxê que se faz presente na vida dessas pessoas. Né? Como eu disse, são pessoas que apesar das palavras duras, elas tentam ser diplomatas, mas elas não têm problema nenhum em usarem palavras mais duras, mais fortes, né? Para se fazerem entendidas. E principalmente as mulheres, elas passam uma impressão sexual muito grande. Mas eu sempre brinco, que é aquela coisa da pressão, né? Que a pessoa olha e fala, nossa, como ela é sexual. Nem tanto. É só a impressão que a pessoa está passando. Né? Muitas vezes ela nem está fazendo isso de forma consciente. Mas não são pessoas nem tão assim ligadas ao sexo. Mas tem essa coisa do chamar a atenção. E esse posicionamento mais sexual, né? Essa impressão mais sexual dada, faz com que ela alcance seu objetivo, que é chamar a atenção. Muitas vezes, se alguém chegar nessa pessoa com esse intuito, ela vai falar, opa, peraí, eu só estou sendo gente boa, eu não estou te dando moral. Essa é a grande coisa, a grande questão das pessoas regidas por Oxê. Né? Estou sendo gente boa, não estou te dando moral. Mesmo que transpareça, né, essa coisa do sexual, não é isso que elas querem, não é isso que essas pessoas procuram. Né? É apenas o modo de agir mesmo, mas não quer dizer que ela vai chegar às vias de fato, que ela tenha interesse, é o modo como ela se porta perante as pessoas mesmo. Né? Em Onan Ire, né, em positivo, no bom caminho, como eu disse aqui no começo, quando você abre o jogo para a pessoa chega, é a primeira caída, você abre o jogo, o Oxê responde de forma positiva, ele já vem dizendo, cesse suas lágrimas, não precisa chorar, não precisa se preocupar, as coisas vão se resolver, né? Esse seu sofrimento vai acabar. O Oxê, ele tem no seu lado positivo aí essa coisa de regularizar as situações que muitas vezes parecem impossíveis. Ele que vai fazer com que as águas caminhem, né? Com que o rio siga seu fluxo e as coisas se normalizem. Lembrando, gente, que tem situações que não vão se normalizar da noite para o dia, né? Ele está aí trazendo o recado que vai ser normalizado, talvez demore um pouco, talvez leve um tempo, mas as coisas vão seguir seu rumo, as águas vão correr e vai ficar tudo bem. Ele liberta de dores, sejam dores físicas ou dores emocionais, né? Por isso que Oxê também é conhecido aí como o Odu do amor, quando as pessoas se referem, né? Olha, Oxê respondeu por você, eu vou arrumar um amor. Nem sempre é o amar ao próximo, mas amar a si mesmo. Oxê, ele consegue restabelecer o amor próprio, fazendo curar aí as feridas emocionais, de amores não correspondidos. Oxê é capaz de trazer o brilho para a sua vida, mas de maneira que você enxergue o seu brilho, ou seja, que você enxergue o seu valor, e que você não dependa tanto de ser amado ou de ter um amor. Talvez você vá aprender aí no lado positivo de Oxê,
que você deve se amar, né? Só quem se ama pode tentar uma relação com alguém, até para você não ficar dependente. Essas pessoas que ficam de relações em relações, né? Pulando de uma relação para outra, essa busca incessante por amor. Muitas vezes o Oxê quer dizer para você isso: o amor está em você, o amor é você, você é seu amor. Então, quando ele está positivo, o Oxê traz essa força para que a pessoa enxergue que você é o seu amor, que você é a pessoa mais importante da sua vida, que você deve se libertar, né, dessa dependência emocional e passar a ser dependente apenas de você, né, se gostar, se valorizar. Quando ele está em Onã-Irã, né, ele traz a união também, ele pode trazer a boa união. Quando eu digo união, as pessoas remetem, opa, casamento. Não, a união da sua família, a união com amigos, é bom ter amigos, é bom estar rodeado de pessoas que você possa contar. Então, o Oxê, do seu lado positivo, ele traz todas essas coisas, todas essas consequências benéficas para a sua vida. Boas amizades, boa relação familiar. O Oxê vem aí trazer a fortificação das relações na sua vida. E por último, o Oxê, ele pode trazer anúncio de herdeiros. Sim, meu povo. Né? O Oxê aí responsável, as águas, né, de Oxê, as águas em movimento são responsáveis por frutificar. Isso pode ser a terra, isso pode ser sua vida financeira, isso pode ser nas suas amizades, isso pode ser também a coisa da herança, hereditariedade, deixar herança para essa terra, deixar herdeiros. Então você também costuma anunciar gestação vinda de herdeiros. No seu lado Onã Oxobô, né, no lado negativo, aí Oxê se transforma o contrário, as águas invertem, né? Ele anuncia perdas, roubos, roubo de pessoa próxima, aquela pessoa que frequenta a sua casa e de repente pode passar a perna, te dar um golpe, te roubar de alguma coisa. Evasão de energia, né? Aquele sentimento que a gente tem, vez ou outra, assim, gente, parece que alguém roubou minha energia. Eu estou apático, eu estou sem brilho. Isso daí é uma coisa que vem no caminho aí negativo de Oxê. Essa falta de energia, falta de disposição, né? Parece que um vampiro espiritual conseguiu sugar sua energia. E isso pode ser o lado negativo de Oxê atuando na sua vida. Como eu disse, no lado positivo, ele vem dizendo: cesse suas lágrimas, pare de chorar, vai dar tudo certo. Quando ele está negativo, ele traz dor, ele traz sofrimento, ele traz choro. Se a pessoa não correr atrás, se a pessoa não for fazer o que o jogo de búzio determina, esse é o caminho que você vai seguir, de dor, de sofrimento, de lamento. Por isso é sempre bom, quando você faz o jogo com alguém e é determinado, faça tal ebó, que você corra atrás, vai fazer, né? Até para não ficar nesse sofrimento sem fim, né? Para as mulheres, Oxê, por reger toda a parte, né, aí da reprodução, a parte sexual, ele pode trazer mioma, endometriose, menstruação desregulada, cólica excessiva. Então, assim, para as mulheres, lembrando sempre, né, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo, existem coisas que só o médico vai resolver, existem coisas que pode ser espiritual. Então, se você já foi ao médico, já tentou, não tem nada que possa ser feito, talvez seja a hora de você procurar de uma forma, na fé, de uma forma religiosa, resolver seu problema. Quando eu digo na fé, é a fé que você segue, né? Procure, vá atrás, que pode ser essa energia negativa de Oxê trabalhando na sua vida. Né? Claramente, já que no positivo ele traz essa coisa do amor e tal, ele traz o ódio, a vingança, separação, a separação conjugal também, mas separação na família, separação de amizade, aquela briga do nada que ocorre entre amigos e se tornam inimigos, aquela coisa na família que ninguém se suporta, né? Ou de repente você se sente vítima da família, essa energia negativa de Oxê que pode estar atuando na sua vida. E o mais interessante que eu acho, né, dessa coisa de Oxobô, do caminho negativo de Oxê, sobre o nome, Oxê, separar. Quando ele está negativo,
Oxê também pode atuar na amputação de membros. Eu achei isso interessantíssimo. Quando eu comecei a estudar Odu, principalmente Oxê, cheguei nessa parte, eu achei muito interessante. Pessoas que passam por amputação de membros, lembrando, mais uma vez, pode ser medicina? Sim, né? Mas, mesmo sendo sobre o dogma da medicina, essa pessoa está sob a influência negativa de Oxê. Oxê é o responsável, quando ele está no lado negativo, Oxê é responsável pela amputação de membros. Toda pessoa que passou por amputação de membros, ela estava ali no lado negativo de Oxê. Oxê, separar, né? Então eu acho muito interessante essa coisa aí, essa parte de Oxê. Né? Lembrando que Oxê não é só o Odu do brilho, o Odu, né, de Oxum, vários orixás respondem aí, todas Iabás ligadas a Rio, Odô, né? Elas podem responder em Oxê, né? Tirar essa coisa da cabeça das pessoas. Não, vou jogar para aqui tentar achar o orixá de alguém. Oxê respondeu, é Oxum. Nem sempre. Todas as Iabás ligadas ao rio, à água, né? Todas essas Iabás, elas podem responder sim em Oxê. É normal, é costumeiro que elas respondam em Oxê. Ok, agora vamos falar de um Odu. Eu acho que deve ser o Odu mais conhecido, né? O Odu mais falado aí de todos, que é Obará. Obará é o sexto Odu do jogo de Búzio, né? O sexto a responder. Aí o 12º filho de Ofumegi, o 12º que veio aí à Terra, esse Odu tão celebrado, né? Tão procurado pelo povo, preciso tirar um Obará. Né? Quem é de Candomblé já entendeu, quem segue uma religião de matriz africana já entendeu o significado, né? Preciso dar um jeito na minha vida financeira, só Obará pode me salvar. Criou-se muito esse mito em torno de Obará, assim como Oxê, é o Odu de Oxum, do amor, do brilho, né? Criou-se muito isso e ficou apenas isso, essa caixinha, né? Obará também colocaram ele dentro dessa caixa. Obará é o senhor da riqueza. Obará é o homem do dinheiro. Obará foi o que deixou de ser pobre e se tornou rico. Ponto. Né? Para quem estuda, quem pega Obará, lembrando que cada Odu, né, são 16, cada um desses 16 tiveram 16 filhos, né? Então cada Odu tem 16 caminhos, né? Ou Odus. Né? Então Obará, ele passou a ser conhecido, que é famosíssimo esse Tan, né, das abóboras, dá até preguiça de contar, porque é tão falado, né? O Obará era o homem pobre e tal, um dia seus irmãos foram... Vou dar uma resumida nesse Tan, gente. Seus irmãos foram consultar o Babalaô porque queriam riquezas e deixaram o Obará para trás, porque o Obará já era o mais pobre dos Odus. Então eles foram ao Babalaô, que prescreveu ebó para todo mundo. E na África é costume, o Babalaô, o adivinho, ele dá um presente depois que a pessoa faz consulta. E deu para cada um dos 14, né, Odus, ele deu, o Babalaô deu uma abóbora. Aqui, vocês levem com vocês e não esqueçam de fazer o que foi passado. E eles com aquela abóbora, viemos atrás de riqueza, recebemos abóbora. E tal, o caminho era longe para casa, eles lembraram que tinha a casa humilde de Obará. Passaram na pequena tapera de Obará, cada um com sua abóbora debaixo do braço. Encostaram as abóboras e falaram: Obará, viemos te visitar. E no costume africano, ninguém pode sair da sua casa sem comer ou beber, nós queremos comida. Obará pegou o pouco de comida que ele tinha, preparou para seus irmãos, que comeram, devoraram, beberam toda a água, se despediram e foram embora deixando as abóboras. Aconteceu 6 dias de uma chuva muito forte, que acabou com a pequena plantação de Obará, que espantou a caça, que deixou as águas revoltas, e Obará não conseguia nem pescar. Obará, chegando em casa, viu as abóboras e pensou: o jeito é fazer como os porcos e comer abóboras. Quando Obará abriu a primeira abóbora, estava cheia de ouro.
Obará abriu a segunda, tinham diamantes. Obará abriu a terceira, tinham pérolas. E assim foi acontecendo sucessivamente. Obará foi abrindo as abóboras e foi encontrando ali riquezas e mais riquezas e mais riquezas. Seus irmãos foram para casa, não obedeceram o que o Babalaô passou, não fizeram ebó. Depois de um ano, voltando um pouco aqui, não obedeceram. Quando Obará pensou em falar, vou até meus irmãos, irei falar para eles, olha, encontrei suas riquezas. Ele ouviu uma voz falando, não conte nada para ninguém, mantenha em segredo. A sua prosperidade depende do seu silêncio. Passando um ano, né? Depois não fizeram ebó, não fizeram nada. E aí até os Odus parecem com os seres humanos, né? Os Odus voltaram ao Babalaô para reclamar, a nossa vida não mudou, né? É como ser humano, vai jogar, não faz nada, e nossa, minha vida não mudou. Não agiu, né? Sem ação fica difícil. E o Babalaô olhou para eles e falou, mas falta um de vocês. E aí eles riram e falaram, deve ter morrido de fome, era o mais miserável, não sabemos dele. E nisso o Babalaô escutou um grande barulho na rua, e o que é isso, o que é isso? Tinha um homem distribuindo alimento para a população, falando, estou distribuindo como forma de agradecimento por tudo de bom que me aconteceu. E aí quando os Odus olharam, eles viram que era Obará. Obará que estava com vestes de homem rico, estava montado num bom cavalo, e eles ficaram sem entender o que tinha acontecido. O Babalaô riu e disse, o que vocês jogaram fora, Obará transformou em fortuna. E aí os Odus quiseram de volta, Obará disse, eu não sei o que vocês estão falando, eu não estou entendendo. As nossas abóboras que tinham riquezas. Obará riu e disse, eu dei aos porcos, hoje elas já não existem mais. Né? É uma das curiosidades de Obará. Obará, tudo que você vai fazer para Obará tem que ser em silêncio, tem que ser em segredo. Né? Para que a prosperidade aconteça na sua vida, tem que ficar só entre você, quem estiver te ajudando, te auxiliando ali. Né? E tal. Esse é o item mais conhecido de Obará. Todo mundo conhece esse Obará. Tem até uma outra versão que Obará plantou as abóboras, nasceu dinheiro. Ok, eu quero lembrar aqui que os itãs, muitos deles, eles foram traduzidos do Iorubá para a língua cubana, certo? E do cubano para o português. Assim como a Bíblia evangélica, ela foi do hebraico para o latim, do inglês, depois para o português. E com isso perdeu-se muito, muita coisa aí foi perdida, muito entendimento foi trocado. Eu gosto muito desse Itã, que eu acho mais completo sobre Obará, que ele é até de Nina Rodrigues, que foi uma das únicas estudiosas do candomblé mulher, no ano 1900 e alguma coisa. Eu acho ela fantástica, né? E ela traduziu direto do Iorubá para o português esse Itã. Ele não tem essa passagem por outro país, ela traduziu direto. Então eu acho mais completo e eu acho mais coerente com a história. Né? Obará, ele transformou aí a sua desgraça na sua riqueza. Ele podia ter fechado a porta para os irmãos, mas ele foi generoso, abriu, cedeu o pouco que tinha e com isso se transformou num homem rico. Esse Itã aí que é dito por todo mundo e geralmente as pessoas param aí em Obará. Obará é isso. Ponto. Lembrando que são 16 caminhos. São 16 Omo-Odus, né? E Obará, antes disso acontecer, né, a gente tem que procurar saber o porquê. Por que Obará vivia na miséria? Obará também foi conhecido como Babá Ipa-Iku. O que isso quer dizer? Obará foi o primeiro assassino. A primeira pessoa a assassinar alguém foi Obará. Como eu disse de Oxê, né, as pessoas do candomblé, elas gostam muito da parte bonita, né? Olha, a prosperidade bateu a porta de Obará. Mas eu gosto muito dessa parte também, de dizer, né? Que é essa mazela. Obará trouxe à terra essa mazela. E como Olorum, Deus, ele foi justo com Obará, lhe concedeu uma segunda chance, como todas as pessoas merecem ter uma segunda chance. Então Obará, ele tinha sido afastado da humanidade,
porque tinha cometido esse crime, né? Era a primeira vez que se ouvia falar disso. Por isso ele vivia na miséria, vivia isolado dos seus irmãos, né? Ele carregava esse fardo sobre a sua cabeça. Mas foi-lhe dado uma segunda chance. E da miséria, Obará passou à riqueza, né? Essa coisa de entender que todo mundo está passível de errar, né? Entender que todo mundo é capaz de cometer atos, né? Eu jamais faria isso. É da natureza humana. Todo mundo está apto a errar, todo mundo é capaz de errar, mas todo mundo merece uma segunda chance. E Obará, ele agarrou-se à segunda chance, como eu disse no Itan, Obará começou a distribuir, ele não ficou com a riqueza para si. É minha, não, ele foi à praça pública, vou dar um pouco a quem necessita. Obará, ele refez sua vida. Eu sempre digo para quem... Existem pessoas, quando a gente joga búzio, vai aparecer a pessoa que viveu uma vida assim, que você fala, nossa, é de novela. Mas vai aparecer a pessoa que passou por situações muito ruins e se arrependeu, né? Baba King, um dos grandes estudiosos, né? Eu gosto muito de Baba King, do jogo de búzio, de Fá. Ele tem uma fala que eu acho assim perfeita. Quem joga búzio não é júri e nem, não é juiz. Não cabe a você julgar e nem sentenciar. Cabe a você ouvir e aconselhar, né? Então o Obará, ele vem aí também trazendo isso, né? Essa sua passagem tão obscura que poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas sabem dessa Digina, desse Oruncó, que o Obará também carrega, que é Babá e Paiku, o primeiro assassino, né? O pai da morte. Então, assim, é bom falar, é bom frisar, até para as pessoas que estão numa situação ruim, para que elas saibam, você tem direito à segunda chance, você tem direito a refazer a sua vida. Todo mundo pode errar. Você não pode continuar no erro. Agora, errar, né? Tentar não errar é o certíssimo, mas se errou, respira, calma, vá refazer a sua vida. É um direito seu, como ser humano. Os filhos, né, aí de Obará, eles são pessoas esforçadas. São pessoas que costumam, eu sempre brinco, né? Ninguém sabe o que se passa na cabeça de um filho de Obará, num regido de Obará. Eles costumam ser brincalhões, eles onde chegam são a alegria, é aquela pessoa querida que todo mundo fala, nossa, fulano é gente boa demais. Mas essas pessoas, na grande maioria, elas chegam em casa, fecham a porta e a máscara cai. São pessoas que têm tendência à melancolia, à depressão, parece que falta alguma coisa dentro delas, elas têm sempre esse sentimento que está faltando algo. Elas têm essa dificuldade extrema, essa é a palavra, a dificuldade extrema em externar o que se passa no seu íntimo, no seu cotidiano. São pessoas que, quando traumatizadas, elas carregam isso para a vida inteira e vão se abrir no máximo para uma pessoa, elas levam isso para o túmulo, elas não procuram se abrir. Eu sempre digo para as pessoas que verbalizar um problema, verbalizar um trauma é muito bom, para você colocar para fora e até mesmo para você ouvir aquilo que você está passando e tentar procurar uma solução, uma saída. As pessoas de Obará, elas são muito fechadas, elas não conseguem colocar para fora isso e acabam passando para o mundo, né? Essa falsa coisa de que eu sou muito alegre, sou muito divertido, e é isso que as pessoas enxergam no povo de Obará. Eles são muito alegres, muito festeiros, é aquele povo que quer estar em todas as festas, tá? Mas é justamente para aplacar esse vazio, essa coisa que eles têm dentro de si, né? Essas pessoas têm facilidade em ter ideias para vencer o cotidiano, vencer o dia a dia. Sabe aquela pessoa que você fala, gente, eu podia ter tido essa ideia, aquela coisa do... eu esqueci o nome do cara do Facebook, que foi uma ideia assim simples, mas foi de gênio, né? Por acaso ele é regido por Obará, gente. Aquela ideia do Zuckerman, né? Que foi, nossa, qualquer um podia ter tido essa ideia. O povo de Obará tem muito essa sagacidade,
né? Claro que eles vão trabalhar em cima disso para vencer, para conquistar, para ter fortuna, mas eles têm essa coisa, né, do insight, do conseguir fazer, conseguir ter a ideia de milhão que ninguém conseguiu ter, e muitas vezes é uma coisa simples. Eles têm esse dom junto deles, né? Mas como eu sempre digo pro povo de Albará, eu tenho uma grande amiga, amiga mesmo, assim, que consulta e tal, mas é amiga. Eu sempre falo, mulher, você tem que aprender a segurar o dinheiro. O povo de Albará, eles têm esse dom, assim, de ter ideia para ganhar dinheiro. Mas do jeito que o dinheiro entra, é o jeito que o dinheiro sai. É impressionante o povo de Albará. Se o Albará não for bem cuidado na vida da pessoa, se o Albará não for, né, bem alimentado, esse odor, esse caminho, do jeito que o dinheiro entra, ele vai sair. É impressionante. E a pessoa não se arrepende, assim, depois eu ganho mais, porque eles têm facilidade realmente em ganhar dinheiro, mas não tem facilidade em organizar as finanças para ter alguma coisa, né, para ter sucesso. Então é o pessoal que fica sempre nesse, eu sempre brinco com essa minha amiga, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, justamente por não conseguir organizar, não conseguir segurar o dinheiro, né? Um povo que deixa o dinheiro ir muito fácil, eles não têm muito apego ao dinheiro, porque eles sabem da facilidade que eles têm em ter ideias, de colocar ideias em prática. E também essa coisa do esforço, são pessoas esforçadas que vão lá, fazem, acontecem. É para capinar lote? Vamos capinar lote. É para ser diretor de uma empresa? Vamos ser diretor de uma empresa. E tanto capinando lote quanto sendo diretor de empresa, eles vão fazer de maneira assim excelente, que todo mundo vai falar, fulano é ótimo profissional. Capinando lote, sendo diretor de empresa, tanto faz. Eles executam tudo de uma forma muito boa, assim, eles vão lá, metem as caras, é aquele pessoal que trabalha mais do que deve, você deve fazer só até C, a pessoa vai lá e faz até D, porque ela gosta de fazer. Ela gosta de ser útil, né? Então, assim, são pessoas extremamente expressivas, carismáticas, como eu dizem, aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, fulano é muito gente boa. Nossa, eu gosto demais de fulano, gosto de fulano de graça. Eles têm esse temperamento que atrai essa coisa do gostar, de estar perto da pessoa. São pessoas muito receptivas. A pessoa consegue te envolver com seu carisma ali, você acaba ficando meio que refém. Não, fulano é muito gente boa e tal. Eles usam isso até mesmo como estratégia, né? Tem aquele ditado que diz que quem tem amigo na praça é melhor do que ter dinheiro. Então as pessoas de Albará, elas sacam isso desde muito pequenas, muito novas, crianças mesmo, 3, 4 anos. Elas entendem que se elas forem pessoas que as outras pessoas gostem, elas vão conseguir muitas coisas. Então elas são perspicazes nisso. Elas conseguem se tornarem pessoas essenciais na vida do outro, né? Até para ter essas vantagens, né, digamos. Então são pessoas muito eloquentes, muito carismáticas, e com isso elas conseguem alcançar os seus objetivos aí. Quando se diz de Obará, né, como eu disse, está sempre nessa coisa da riqueza, o dinheiro e tal, e não sei o que, né? Obará é o odor da realeza. Todos os reis e todos os caçadores, eles costumam responder em Obará. Eles costumam trazer aí respostas ou se apresentar em Obará. Mas Obará, Oba-Ará, né? Oba rei, Ará corpo. Ele também é responsável por uma parte muito importante do ser humano, que é o Ori. Obará responde por Ori, né? Como eu disse, tem os 16 caminhos. Um outro itam que eu acho muito interessante dos caminhos de Obará é justamente sobre Ori. Finada Mãe Estela gostava muito de usar o ditado que o Ori de um homem faz dele um rei. Obará, mesmo depois de ter alcançado toda a riqueza, ele ainda sentia esse vazio, ele sentia que ele não era completo, porque nem só o dinheiro traz a felicidade ao ser humano. Então foi dito a ele que ele fizesse um bori, né? O Babalaô disse a ele, faça bori, corra atrás, alimente o seu ori. E aí Obará foi obediente e fez o bori. E através desse bori, Obará conheceu, né, a sua esposa, com ela teve filhos. Obará passou a ser um homem que era equilibrado financeiramente,
mas também mentalmente. E aí vem a coisa a força, né? Que a força vem de uma boa condição financeira, mas também de um equilíbrio mental. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que não têm uma boa condição financeira, né? Essa coisa da prosperidade é muito relativa. Eu já conheci pessoas que moram no casebre, mas você vê que a pessoa é próspera. Já conheci pessoas que moram numa boa casa, mas são todas endividadas. Então, a prosperidade é muito relativa, muito individual. O que é próspero para você talvez não seja para mim, né? E o que traz essa coisa da prosperidade para uma pessoa realmente é o Ori. Ori bem cuidado. Obará é responsável também por responder quando um Ori precisa de cuidados, quando uma pessoa precisa cuidar mais do seu Ori, né? O Ori faz da pessoa um rei. Então em Obará também a gente tem aí essa mensagem de Ori, falando dos cuidados, da saúde mental, né? Quando se diz Ori no meio do candomblé, as pessoas pensam, espiritual. Não, Ori também tem essa coisa da saúde mental. Nós precisamos manter o equilíbrio mental, o equilíbrio psíquico, o espiritual, eles devem estar alinhados até para que você tenha prosperidade. Lembrando que prosperidade nem sempre é dinheiro, gente, esqueçam isso. Prosperidade é você estar bem com você, com sua família, com seus amigos, principalmente estar feliz. Não existe prosperidade maior que a felicidade, né? A gente escuta muito casos aí, eu vou dar um parecer aqui. Britney Spears, com toda a sua fortuna, passou tanta infelicidade, né? Então, assim, prosperidade e felicidade, elas geralmente não podem andar juntas. Então, assim, que possamos cuidar também do Ori, ver Obará não só como Senhor da prosperidade, mas também como Senhor do Ori, aquele que vem trazer os recados de Ori, o primeiro orixá, né? A primeira divindade que nasce conosco, nosso Ori. Então, que possamos estar atentos aos recados de Obará sobre o Ori, para mantermos aí a saúde física, mental, né, a saúde espiritual do Ori, para que a coisa continue a caminhar, para que sejamos prósperos, prósperos aí com axé, prósperos em alegria, em saúde, em bons amigos, né, ter pessoas boas ao nosso lado, e é aquilo, gente. Então é isso, né, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí hoje essa live. Eu sempre disse que ia fazer de 15 em 15 dias. Gente, não dá, aparecem muitas coisas para fazer e tal. Eu ando trabalhando muito, mas eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por mês, tá? Muito obrigado a todo mundo que esteve junto, que acompanhou aí. Passem aí o link para as pessoas assistirem, para as pessoas verem. Segue aí a página do Instagram. E é isso, gente. Eu peço que Oxê traga brilho à vida de cada um de vocês, que o Obará traga sabedoria, cabeça boa, que Oxalá abençoe, que Oxum prospere com suas águas a vida de cada um, tá certo? E até a próxima, gente. Um beijo.